Muzi, treino drop set, melhor opção para ganho de massa muscular do que treino focado em força. Bom, vamos lá. Vamos dar uma atenção aqui pro Instagram. Vamos ver o que vocês trouxeram de pergunta, tá? Então, o João pergunta, né, sobre drop set em relação ao treino de força clássico, né, onde você faz 2, 3 repetições, né, aquece de 6 a 8 repetições e faz o treino 2 ou 3 repetições, no máximo 3 repetições, intervalo de 3 a 5 minutos. O que acontece, João? Drop set, ela não é o mesmo estilo de trabalho, tá? Drop set é quando você quer atingir um tipo de, como se fosse uma resistência anaeróbica, né? Você admite que você cansa com uma determinada carga, mas isso não significa que você cansou com uma carga imediatamente inferior. Então você vai baixando a carga, seguindo o que é a capacidade a resposta da sua fadiga, né? Então, o que você consegue observar, por exemplo, no drop set, que é interessante? Pessoas que precisam de uma diminuição de carga de 20% tendem a ser melhor condicionadas do que pessoas que precisam de uma diminuição de carga de 30%. Então, o que eu estou falando para você? Que quanto menor o interstício entre as cargas que você diminui no seu drop set, melhor é o seu condicionamento, melhor é a sua força, melhor é a sua resistência à força. Quando você vai fazer um drop set, né, ou um strip set, que eu prefiro, né, já vamos falar da diferença. Quando você vai fazer um drop set, você tem que cair muito a carga para você conseguir manter-se fazendo contração muscular, significa que o seu condicionamento, seu músculo não está legal, né? Porque você tem que conseguir trabalhar em várias cargas, vários pesos diferentes, tá? Eu prefiro o strip set do drop set, por quê? Porque o strip set você segue até o finalzinho do que é a sua sobrecarga. E o drop set ou strip set são técnicas que eu gosto para o final do treino. Eu nunca começo com drop ou strip, tá? Porque senão eu já canso logo no começo, tá bom? Então eu deixo para o final do treino, João. E aí no final do treino, né, eu costumo fazer strip set. Eu vou diminuindo carga até ficar, por exemplo, se é supino, o peso da barra. Se é cabo, é o mínimo de peso possível, até o músculo realmente falar acabou, né? E é uma estratégia que eu gosto principalmente em volumes menores de treinamento. Então, eu estou fazendo um deload, né, que o Belmiro me passou agora, estou numa fase de descarregamento, que eu estava treinando um volume gigantesco, e eu comecei a me machucar, né? Por quê? Porque eu estou conseguindo, porque eu consigo fazer o treino, só que o meu corpo, né, o meu sistema musculoesquelético não consegue recuperar. Tanto que eu vou precisar fazer uma cirurgia no cotovelo direito agora, que é o que não estava operado, né? O cotovelo esquerdo tá, vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui ó, a cicatriz no tríceps, vocês estão vendo aqui? Então, peraí, deu para ver? Ó, então eu já operei o tríceps uma vez, né, faz mais ou menos uns... Será que já faz 2 anos? Eu acho que já faz 2 anos, né? Mas eu tenho um problema que é um problema meio que de nascença, né? Eu tenho plicas sinoviais, são como se fossem fitas de tecido colágeno dentro das articulações, e eu tive que cortar a do lado esquerdo. Agora eu vou ter que cortar do lado direito, né? E como eu estava fazendo muito volume de treino, essa plica ela inflamou. Eu estava com dor para fletir o cotovelo e para estender. Para vocês terem uma ideia, eu não estava conseguindo fletir totalmente, nem estava conseguindo estender totalmente. Tá mais ou menos que nem o Julião. E, assim, o Belmiro pegou esse caso, falou, olha, vamos fazer um deload, vamos mudar um pouquinho o estímulo, você não vai perder nada da sua massa, mas a gente vai trabalhar diferente suas capacidades. Então eu estou no meio do deload, e no meio do deload, fazer um drop set no final, ele ajuda porque eu vou lá e, tipo, o músculo que estava sendo trabalhado tranquilamente, mantendo uma quantidade de energia de reserva, né, uma reserva fisiológica, eu chego nesse último exercício, ele faz isso daqui, puff, e aí eu realmente termino o músculo de uma forma que depois eu não preciso treinar mais nada. Mas nesse caso, João, o que eu acho que para você é interessante, né,
e que sim, é um substituto do treino de força clássico, é o treino por cluster sets, tá? Cluster sets, se você entrar no Instagram, @musearmy, que é do nosso grupo de treinadores, eles mostram um pouquinho dessa técnica. Então é mais ou menos assim, com uma carga de 8 repetições máximas, ou seja, um peso para 8 repetições, você vai fazer séries de 3 repetições, clusters, aglomerados de 3 repetições, com 10 segundos de intervalo, tá? Diferença é que, se é uma carga máxima para 8 repetições, você faria 8 repetições, certo? Mas quando você faz em cluster, cara, você consegue fazer, eu consigo fazer até 30 repetições com a mesma carga. E isso acaba sendo um treino de força, né? Só que com muito mais segurança, né? Bom, só de curiosidade, que eu vi que tem gente que viu as outras cicatrizes, né? Então tem essa cicatriz aqui no bíceps, isso daqui também é um tipo de doença de colágeno, né? Eu faço traves de colágeno que abraçavam o bíceps, então isso eu tive que fazer dos dois lados, o lado esquerdo e o lado direito aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, logo abaixo da minha tatuagem, em cima da minha tatuagem, aliás. Então, o que acontece? Zé Carlos, ele faz um cortinho aqui, ele entra e corta essa trave de colágeno que ficava fazendo tipo uma síndrome compartimental, né, estrangulando meu bíceps. E aí, coisas que acontecem, né, pessoal? Mas eu sempre falo pra vocês, né, que eu falo pra vocês o que eu faço, né? Então as coisas que eu falo pra você, mais ou menos isso, Adriano, agora meu bíceps respira, é exatamente isso. Você sabe que eu cheguei a fazer bíceps, porque a gente não percebe nessas lesões, elas vão acontecendo, você vai se perdendo, né? E eu não percebi, mas eu cheguei a fazer bíceps, rosca direta com 10 quilos de cada lado e não consegui fazer. Aí eu falei, opa, tem uma coisa errada aqui, né? Na semana seguinte da cirurgia, então eu dei uma semana, né? E aí eu voltei a treinar, porque é uma cirurgia de liberação, então você volta a treinar rápido. A primeira semana você não treina por conta de risco de sangramento, né? E aí, a segunda semana eu voltei a treinar. Só de liberar a fáscia, eu fui desses 10 quilos, eu tava fazendo unilateral com 40. Cara, é muita diferença, sabe? E doença ortopédica é o que eu falo para vocês do cuidado. A gente vai se acostumando. É esse o grande problema. Quando você tem problema de range of movement, de amplitude de movimento, você não percebe que você está perdendo. Quando você tem problema de força, você vai achando que você está cansado. E na verdade não é, é uma patologia, né? É uma patologia... Como é que fala? É uma patologia ortopédica, né? Então fica aí a lição e como relacionar com o treino.